A indústria fitness mentiu para você. Meu amigo que é natural, a única coisa que a gente tem que de fato importa é o nosso treinamento. Nesse vídeo que talvez seja um pouco polêmico, mas eu acho que vocês já estão preparados para escutar essa conversa, eu vou explicar exatamente, tintim por tintim, porque todas as coisas que as pessoas aqui no YouTube, lá no Instagram falam que importam, na verdade, não importam. E a única coisa que deveria estar no topo da lista, que a maior parte das pessoas põe no final, que é o treinamento, é a coisa que realmente importa. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Training, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, vamos lá. Você provavelmente já viu uma daquelas listas na internet, o que você precisa de otimizar, quais são os assuntos mais importantes, os tópicos mais importantes para você otimizar o seu ganho de força e hipertrofia. E nessa lista você provavelmente viu os seguintes tópicos: genética, nutrição, sono e depois treinamento. Geralmente o treinamento vem no final, se não no meio. Entretanto, eu vou fazer um caso aqui nesse vídeo de que o treinamento deveria ser a primeira e, em muitos casos, a única coisa nessa lista. Por quê? Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre genética. Genética, com certeza, é o que vai definir aonde você vai chegar, o quão rápido você vai chegar. Seja no quesito de o máximo de força que você vai conseguir fazer na sua vida, em um exercício, e até a quantidade de massa muscular que você vai conseguir alcançar. Entretanto, eu não estou falando que genética é o ponto mais importante. E eu vou te explicar por quê. É tão simples quanto a própria palavra já diz. Você não tem nenhum controle sobre a sua genética. Ela já estava definida antes de você, vamos dizer assim, sair do útero da sua mãe. O que eu quero dizer com isso é que não existe absolutamente nada que você pode fazer naturalmente para alterar a sua genética. Ou seja, não importa, não interessa. Você preocupar ou não com a sua genética não muda o fato dela já existir. Você alimentar direito ou não, não muda a sua genética. Você treinar direito ou não, não muda a sua genética. Nada que você vai fazer naturalmente vai mudar a quantidade de músculo total que você vai conseguir na sua vida. Então a única opção que você tem é parar de olhar para baixo e olhar para frente. E é por isso que eu nunca me importei e não acho que você deve se importar com isso. É legal, é interessante pensar sobre isso? Sem dúvida alguma. Entretanto, toda vez que você pensar na sua jornada de força e hipertrofia, você não deve pensar na sua genética, você deve pensar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e aonde eu quero chegar através do planejamento que eu tenho. Por quê? O único caminho para o seu potencial genético é um bom treinamento. E eu quero que você repita isso comigo. O único caminho para o seu potencial genético é um bom treinamento. E é justamente por isso que a genética, por mim, não deveria nem aparecer na lista, porque não existe nada que você pode fazer para controlá-la. Então ela não deve ser uma preocupação. O segundo tópico que você vai ver sendo discutido é a nutrição. E esse é um dos tópicos que ele é cabeludo, porque ao passo que a nutrição é extremamente importante para você se sentir bem, para você ter saúde, para você performar, é possível você conseguir chegar muito longe sem se preocupar com nutrição. Como assim? O que a gente mais vê, lembrando, eu sempre estou falando de pessoas naturais, eu vou falar sobre melhorados lá no final do vídeo, por favor, fique comigo até o final. É muito comum e o que você mais vai ver são pessoas que não sabem nada, pessoas que fazem tudo errado, desrespeito à nutrição e chegam muito longe. Isso quer dizer que é o ideal? Nunca, jamais. Você sempre tem que cuidar da sua nutrição para alcançar a sua saúde. Entretanto, no que diz respeito à força e hipertrofia, não tem tanta diferença assim. Vai mudar como você se sente? Sim. Vai mudar a sua inflamação? Sim. A sua recuperação também. Entretanto, meu amigo, não existe nada que você manipule na sua nutrição que tem efeitos super anabólicos. Não existe nada que você faça na sua nutrição para alcançar efeitos super anabólicos. É por isso que no final das contas não importa tanto quanto parece. Você consegue me entender? Não é nutrição que separa eu e você do Phil Heath, não é nutrição que separa eu e você do Arnold no seu auge, não é, é outra coisa. E você, não existe alteração possível na sua dieta para ter efeitos super anabólicos. Então é por isso que ela não é tão importante assim. Você vai ter efeitos? Vai. Não estou negando. Entretanto, eu acho em uma questão de ranqueamento é menos importante do que o treinamento, porque nenhuma dieta perfeita faz você ganhar força. Sabe por quê? Porque é uma adaptação neuromuscular. Você pode até ter um pouco de alteração muscular mudando a sua dieta. Só que sabe qual tipo de população que a gente vê isso? Populações idosas, populações sedentárias, pessoas que treinam. Cara, se você tiver 2% de efeito é muita coisa. Isso não quer dizer para você ter uma dieta ruim, eu só quero dizer que quando a gente está falando de grau de importância, o treino sai na frente. Agora, dito isso, tenha uma boa dieta cheia de vegetais, conforme recomendam as organizações mundiais relacionadas à nutrição, cheias de vitaminas e minerais, porque só assim você vai alcançar o conceito de saúde. O próximo tópico é o sono.
Esse é o único que me deixa em cima do muro, porque eu acho que realmente vale a pena a gente considerar, porque sem sono não tem mais nada. Entretanto, eu quero deixar registrado que é como se fosse uma parábola. Existe um lado ruim, existe um lado ótimo e existe um lado que não tem tanta diferença assim. Então, acima de, por exemplo, 9, 10, 11 horas, você não vê mais tantos efeitos. Talvez uma pessoa no ápice da sua performance natural tenha, mas para a maior parte da população, cara, 8 horinhas é aquilo ali. Você dormir de 8 horas para 10 horas não vai causar efeitos super anabólicos, porque não existe absolutamente nada nesse mundo que você faz naturalmente que tira a sua testosterona de 200, 300 para 15 mil, 20 mil, como a gente vê nesse tipo de atleta. Então eu só gostaria de relembrá-lo que você não treinar e ter um sono perfeito não vai te fazer ter ganhos de força e hipertrofia. Então, por mais que seja muito importante, eu não vou negar, na minha lista pessoal seria o segundo lugar. Mas, qual que é o primeiro lugar? É o que a gente vai falar. O treinamento. O treinamento é a única ferramenta que você tem para alcançar os seus ganhos de força e hipertrofia. Sabe por quê? Porque nós somos naturais. E o nosso corpo, o nosso sistema neuromuscular, nosso sistema músculo-esquelético, ele obedece às leis da natureza. E a natureza funciona através de estímulos, porque somos seres vivos. Então, o treino é o seu estímulo. E olha que inacreditável, você pode controlar o seu estímulo. Cara, você deve conhecer alguém que vai na academia e não faz ideia do que está fazendo, natural, que tem resultados. Como é possível isso? Esse cara, mesmo sem saber, ele sabe controlar os estímulos que ele aplica no corpo dele para ter o resultado. Muitas vezes você vê isso numa pessoa que treina há muitos anos e que conseguiu resultados aleatoriamente, tá? Porque se ela não está pensando, na minha opinião, é sorte. Mas assim, ela vai saber isso, não às vezes com o termo correto, mas se você for conversando com a pessoa, você vai ver, ela vai te falar para treinar o mesmo grupo muscular 2, 3 vezes por semana, ela vai te falar para focar os exercícios compostos em vez dos normais, os isolamentos, que é o que todo mundo faz. Ela vai saber isso, talvez não diretamente, não com os termos propriamente mais relacionados a níveis de educação superior, né, vamos dizer assim, mas ela vai saber te explicar. Então, assim, percebe, cara, a variável que existe em comum entre todas as pessoas que são naturais e que às vezes começaram abaixo da média ou na média e chegaram longe, é o que? Todas elas sabem treinar, todas elas sabem programar, todas elas conseguem escrever no papel aonde elas querem chegar e como. E se elas não fazem isso, na cabeça delas, sem às vezes ficar pensando diretamente, elas fazem isso também. Elas podem não te falar quando você perguntar, mas se você entrar na conversa ali no tete-a-tete, você vai ver que elas se preocupam com o treinamento e elas sabem bastante coisa. Quando você está falando de pessoas naturais, cara, você não tem alternativa. Você quer crescer membros superiores, você tem que aumentar 100, 200 quilos no seu supino, você tem que aumentar 50 60 quilos no seu desenvolvimento. Você tem que andar com esse tipo de coisa pra frente, porque não importa dieta, não importa sono, não importa genética, você não vai conseguir chegar lá sem fazer isso. A genética, cara, para linkar com o meu primeiro assunto, ela vai ditar o quão rápido você chega, por exemplo, num 160 de supino. Entretanto, não quer dizer que você vai chegar de algum outro jeito que não seja fazendo um bom treinamento. E é muito importante, essa é a mensagem principal do meu canal, é por isso que eu falo de treinamento de força. Porque o treinamento de força é a única ferramenta que a gente natural tem, entendeu? Então, se você acha que não é importante, você não costuma pensar sobre o meu treinamento, eu te convido a fazer uma maratonazinha aqui do canal ou me mandar uma mensagem que eu vou responder, tá? Perguntando um pouquinho uma direção para você começar a pensar no seu treinamento também, porque você vai perceber que assim que você começar a fazer isso, os ganhos vão vir. Sabe por quê? Porque infelizmente a gente está sendo bombardeado por coisas para chamar nossa atenção, biotipo, dieta da lua, plano para perder peso, exercício para tornar o abdômen, tudo isso não interessa, não importa, sabe? Pode funcionar? Pode, mas não é pelos motivos que eles estão te falando, é porque ali atrás ou em algum lugar tem um treinamento que vai te fazer chegar lá. E eu queria só falar mais uma coisa. Muitas vezes essas coisas vão funcionar porque você é iniciante ou porque a pessoa em questão é iniciante. E o iniciante pode fazer muito pouco para ter uma alta resposta. Sabe por quê? Porque o iniciante também é bicho. E o animal, quando ele não tem nenhum tipo de estímulo e começa a receber, ele vai ter uma resposta grande. Por quê? Porque aquilo ali pode ser a diferença para um animal sobreviver a um habitat novo ou não. Entretanto, você está sendo enganado. E aí, no momento em que essa resposta inicial acabar, acabou o resultado. E aí o que acontece com a maior parte das pessoas quando acaba o resultado? Elas vão para outro caminho, porque elas estão iludidas de como fazer para chegar lá. E é sobre isso que eu queria falar, o último assunto desse vídeo, que é por que essas coisas importam para todo mundo, mas para a gente que é natural não. Porque quando você está falando de drogas de aumento de performance, o seu treino não importa. Sabe por quê? Porque o seu corpo não é um corpo humano.
Ele não é um corpo que obedece às leis da natureza. Ele obedece uma lei que é arquitetada por alguém ao injetar um tipo de substância que vai causar diversas alterações. Nem sempre são todas as alterações que aquela pessoa está pensando. Às vezes tem muito mais coisa que ela nem sabe. Entretanto, não muda o fato de que aquilo vai funcionar. E aí o que acontece quando você muda o corpo? As outras coisas começam a ficar mais importantes. Sabe por quê? Porque o treino não importa. Você não precisa saber treinar, você pode fazer o que você quiser, você vai ter uma resposta gigantesca. E aí, como a pessoa não sabe, quando ela é perguntada, ela automaticamente vai começar a pensar em um tanto de outras coisas que ela faz e que ela acha importante, que são essenciais, como por exemplo dieta, como por exemplo sono, como por exemplo a genética, porque ela não sabe, ela não faz ideia do que está acontecendo. Às vezes, inclusive, infelizmente, a pessoa sabe, mas ela não quer te falar, porque ela tem más intenções, porque ela tem o objetivo de te vender algum tipo de produto. Entretanto, pense nisso, quando você altera o corpo, o seu sono tem efeito superanabólico, a sua nutrição tem efeito superanabólico, a sua genética é manifestada em um jeito que ela não deveria acontecer. Entenda o seguinte, cara, quando você utiliza uma droga de aumento de performance, você está alterando a sua expressão genética. Deixe isso entrar na sua cabeça. É a única coisa que você pode fazer que vai alterar a sua genética. Isso é muito importante de ser lembrado, porque o seu corpo impôs um limite de massa muscular para que você não tenha um infarto porque o seu coração está muito grande. Entretanto, essas pessoas desobedecem essa lei. E o que acontece com elas, você já sabe. Eu não preciso de falar, vai no Google e digita aí que você vai ver a quantidade de pessoas que acaba falecendo por efeito do coração ser grande demais. Esse vídeo eu não quero passar uma mensagem negativa. Às vezes você está focando nessas coisas e isso é bom, porque essas coisas estão relacionadas à sua saúde. Entretanto, eu quero que você saiba que na jornada natural, você pode caminhar a sua saúde junto com o seu ganho de força e hipertrofia, algo que é impossível caso você utilize outro caminho, correto? E eu também gostaria de agradecer por poder utilizar essa plataforma para passar esse tipo de mensagem para pessoas que às vezes nunca escutaram isso na vida delas, porque se eu procurar agora no YouTube, se eu achar 3 pessoas falando isso, vai ser muito, tá? Então, o apoio de todos vocês faça que seja possível essa mensagem chegar a cada vez mais gente e eu acredito que todos nós juntos estamos salvando os jovens desse outro caminho que muitas vezes leva a uma morte prematura e distúrbios de autoimagem. Relembrando, o mais importante na jornada de uma pessoa natural para os ganhos de força e hipertrofia é o treinamento. A nutrição e o sono são coisas muito importantes que vão te ajudar a ser mais saudável, a viver por mais tempo e a treinar por mais tempo. Entretanto, não é o que vai fazer você chegar lá. É só cabeça, lápis e papel que vai te ajudar nesse caminho. Muito obrigado.